seja bem-vindo. Nós estamos em mais uma edição do programa Palavras Consoladoras pelo canal YouTube, coordenado pela União Municipal Espírita de Caxias do Sul, e que nos traz conteúdos espíritas baseados no Evangelho de Jesus. Estaremos em sua companhia durante 15 minutos. Temos um tema interessante hoje, para levar aos amigos internautas, o céu estrelado. Nos embasamos em a Gênese, questões da 36 a 51, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, e no texto que dá o título à live, O Céu Estrelado, do livro O Grande Enigma, do escritor espírita Leon Denis, capítulo 10. Alcione Tonial, ele é o nosso convidado de hoje, colaborador do Movimento Espírita Gaúcho. Que bom compartilhar contigo esse espaço virtual, amigo. Seja bem-vindo. Olá, Ieda. Olá, amigos. É uma alegria retornar esse espaço, a essa atividade tão bacana que eu já tive a graça de participar esses 15 minutos, assim, para nós falarmos de temas tão importantes. Estou à tua disposição. Ok, vamos lá, então, vamos estudar. No livro A Gênese, Kardec se utiliza das ciências para iniciar suas explicações sobre a origem das coisas, para que entendamos que tudo foi criado por Deus. O foco principal dessa obra é a criação. Chama atenção aquele que folheia pela primeira vez o capítulo 6 da primeira parte, intitulado Uranografia Geral. Qual o objetivo tinha o codificador com isso, Alcione? Tu sabes, quando eu tomei contato da Gênese pela primeira vez, eu também me chamou a atenção essa questão desse capítulo 6, Uranografia Geral. E depois que eu fui estudando essa obra, e tenho a estudado sempre, todas, né? Todas. Eu fui entender qual era o objetivo, e até fiz questão de trazer isso. Allan Kardec achou importante constituir a verdadeira Gênese universal, segundo as leis da natureza. E para isso, para tanto, Allan Kardec se valeu de comunicações mediúnicas. Olha bem. Então, do capítulo 6, Uranografia Geral, é comunicação mediúnica recebida pelo médium C.F., ou Camille Flammarion. E quem dita todo este capítulo, importante, bacana, é o nosso querido Galileu. Galilei. Então, ele achou nessa obra importante, assim, constituir toda a história universal, a Gênese, segundo as leis da natureza. Pensem, o capítulo número 1 da Gênese é a revelação, o caráter de revelação espírita. O capítulo número 2, aí ele já chega com a questão de Deus, completando a primeira parte do Livro dos Espíritos. Irmãos, sem muito esquecer que o Livro dos Espíritos tem 4 partes. A primeira parte fecha com a Gênese. A segunda parte fecha com o Livro dos Médiuns. A terceira parte das leis morais fecha com o Evangelho segundo o Espiritismo. E a quarta parte fecha com o livro Céu e Inferno. Então, aquelas primeiras perguntas do Livro dos Espíritos têm a sua dilatação na obra A Gênese. Então, no capítulo 2 fala de Deus, no capítulo 3 fala do bem e do mal, no 4, o papel da ciência na Gênese. A ciência é importante para o Espiritismo. O 5, antigos e modernos sistemas de mundo. O 6 é o capítulo que nós estamos falando, Urografia Geral, recebido por Camille Flammarion, ditado por Galileu. O 7 é o esboço
geológico da Terra. 8, teoria, irmãos, de formação da Terra. O 9, pluralidades, revoluções do globo, perdão, as revoluções, inclusive, ontem em Caxias eu usei algumas questões que estão nessas revoluções do globo, os movimentos, a rotação, translação, precessão de equinócios. No 10, aí ele vai trazer a gênese orgânica. E depois vem a gênese espiritual, para chegar no capítulo 12, a gênese mosaica. Depois, milagres e as predições, que terminam no seu capítulo 18 de a Gênese. Então, no meu ponto de vista, ele achou importante montar todo o sistema, né, toda a verdadeira Gênese espiritual, segundo as leis da natureza. E essa série de comunicações que ele usa no capítulo 6, Orografia Geral, que eu disse que foi psicografado por Camille Flammarion e foi ditado por Galileu, isso acontece em reuniões da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas do ano de 1862, 1863. É isso que eu tinha para dizer dessa questão. Só para lembrar os amigos que esse médium, Camille Flammarion, jovem, ele que chamou Kardec de o bom senso encarnado. Muito boa explicação. Mas eu sempre penso assim que até a década de 90, né, Tonial, a ciência sequer cogitava da existência de outros planetas com possibilidade de vida. Hoje, 20 anos depois, a gente já tem catalogado mais de 300 planetas chamados exaplanetas que se encontram fora do nosso sistema solar, em órbita de outras estrelas, ou seja, fazem parte de outros sistemas planetários, indicando a possibilidade de vida e, eventualmente, até vida inteligente, aumentando, então, a nossa compreensão para além deste mundinho que nós vivemos, né? Mostrando que quanto mais o homem estuda, mais compreende a obra de Deus, né? Bom, andando o nosso estudo, então. Então, hoje, a gente olhando para trás com fé, aceitamos que muitas encarnações vividas nos possibilitaram poucos degraus de evolução. Isto é, uma evolução um pouco lenta, para não dizer lenta demais. Então, quando nós acreditarmos na futura morada de amor e luz, que energia e que raciocínio nos fariam acelerar esse processo que nos levará a gravitar para a unidade divina, amigo? Muito boa pergunta. Muito interessante essa pergunta. Pois eu fico pensando na questão do capítulo número 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas a casa do meu pai, e fala da escala dos mundos, mundos primitivos, mundos de provas, expiações, mundos da regeneração, regenerados e assim por diante. Os mundos primitivos e os mundos de provas e expiações é como se dissesse assim, estamos em subida, é complexo, é difícil, são os primeiros passos e passos complexos para a compreensão dos objetivos da vida, de quais são as nossas atividades, até umas encarnações assim meio mecânicas, muitas das vezes assim um livre-arbítrio precisa ser estudado. Então eu vejo que é natural que nesses sistemas educativos, mundos primitivos, mundos de provas e expiações, as coisas são muito complexas e nós somos muito primitivos. Nós, sendo muito primitivos, temos poucos contatos com as realidades espirituais. Essas realidades espirituais, quando vinham em conta-gotas, mas se vocês notar que com a vinda do Cristo ao cenário do planeta há 2000 anos, aquilo que eu chamo, eu e vocês
muitos talvez não concordem, mas que eu marco ali um um projeto do mundo da regeneração, porque Jesus encarna para trazer para nós o evangelho, que é um código das virtudes, que serão trabalhadas no mundo regenerativo, no mundo da regeneração. O mundo primitivo e o mundo de provas e expiações são trabalhadas as questões mais primárias, principalmente as paixões. Quando o homem começa a abandonar as paixões do mundo de provas e expiações, ele cansa-se disso, ele busca paz em outros recantos. Aí ele começa a pensar das virtudes. Por isso que o evangelho encaixa para a humanidade bem nesse tempo, há 2000 anos. Há 2000 anos, quer dizer, é nada. É uma resga no tempo. E agora, passaram-se 2000 anos, nós estamos em plena transição, como as pessoas chamam, transição planetária, mas elas se preocupam muito com o planeta e esquecem que a transição é de coração. É você que transita. O planeta sobe uma escala de realidades dos mundos, mas quem transita é o coração de cada um de nós. Muito simples. Então, o que eu acredito? Eu acredito que agora, nessa transição e nessa realidade nova do mundo da regeneração, que teremos milênios para trabalhar as virtudes, eu imagino, Ieda, minha querida amiga Ieda, que essa elevação espiritual, essa questão, nós faremos com muito mais rapidez para aqueles que estão prontos para isso. Para aqueles que têm olhos de ver, para aqueles que têm ouvidos de ouvir, que têm essa realidade. Deus fala com todos. Todos têm grafado na consciência as suas tarefas. Mas a atualidade do mundo tem tirado o foco daquilo que é importante. Devem ter acontecimentos especiais para cada um de nós, para a nossa humanidade, que façam nós despertar para as novas realidades que virão. Isso está lá na Gênesis, nos Sinais dos Tempos, no capítulo 18, fala também ali da geração nova. Então, é verdade, a gente faz milênios que estamos aí, quem sabe, né? E ainda conseguimos tão pouco. Como somos limitados em relação a muitas questões. Veja, por exemplo, teve alguns homens extraordinários no planeta que usavam a capacidade de 10 a 12% da capacidade mental, segundo a medida que a ciência diz. E um homem normal como eu usa 8,5% a 9% da sua capacidade. Então, quer dizer, está tudo por ser feito nessa obra divina em nossas vidas. Vai depender dos nossos esforços. É por isso que eu imagino que agora, na regeneração, aqueles que compreenderem qual é o seu objetivo aqui, que o objetivo aqui é progredir, que tu é um espírito criado por Deus, que a tua casa é o universo, que você está matriculado nesse planeta, lar, escola, hospital, para se melhorar, encarnado, desencarnado. Quando nós compreender que somos espíritos imortais, fazendo um trabalho de burilamento, quando isso ficar mais claro, e as realidades espirituais que você falou também, alguns instantes para encerrar aquela primeira pergunta, aonde você fala da ciência descobrindo planetas, sistemas, e a ciência vai acompanhar. O espiritismo sem a ciência quase fica morto, principalmente essa obra. Então, eu imagino dizendo para vocês assim, ó, só a nossa galáxia tem perto de 200 bilhões de estrelas. Quantos planos de vida podem acompanhar essas 200 bilhões de estrelas? Às vezes, eu fico olhando para uma laranja, e é verdade. Às vezes eu fico olhando para a palma da minha mão e eu fico pensando, deve ter um universo aqui na palma da minha mão e a gente nem nota. Então, nós somos ainda muito imaturos para alguns assuntos. Mas, como a gente nunca ficou sozinho, a divina providência, o amado Mestre Jesus,
sempre proporciona meios para nosso progresso. Chegam ao planeta espíritos mais adiantados que nós, que vêm nos ajudar. Novas informações vão chegando, conforme vai dilatando o nosso conhecimento. Então, a humanidade está, na atualidade, a grande maioria dispersa, poucos corações estão mais conscientes, muitos estão, assim, caminhando sem saber o que está acontecendo, porque não se interessam. Mas nós, aqueles que estudamos, a doutrina espírita, pelo que nos é dado a saber, os espíritos nos esclarecem de muitas coisas. Quem somos, para que estamos aqui, de onde viemos, para onde vamos, quais são nossos objetivos, quem é a nossa família, por que encarnamos, porque é importante. Então, eu vejo que talvez acontecimentos futuros farão os corações a se perguntarem, e aí o espiritismo entra com as suas explicações lógicas, e a pessoa o espírito já trazendo no inconsciente dele certos clichês, a humanidade vai conseguir mais rapidamente chegar ao objetivo que é a sua iluminação. Então, para encerrar, quero dizer para vocês que as pessoas se preocupam com essa transição planetária achando que tudo vai acontecer de fora para dentro. Não. É de dentro para fora. A transição do planeta é no coração de cada um. É você que vai estabelecer em que mundo você vai viver. É de acordo com o que você deseja e com o que você sente. É isso que a gente está falando. É isso que a gente está falando. Nada... a gente fica esperando vai ter uma mudança planetária, tudo vai ficar melhor. Se tu melhorar. Se tu melhorar. Porque senão você vai ser convidado a frequentar horas de trabalho em planos de vida tão complexos como tu é. Então, a transição é do coração. Esse é o ciclo, são ciclos. E eu creio, sim, que quando as humanidades entram nesse plano regenerativo, as coisas acontecem bem mais rápido. Esperemos. Muito boa as tuas informações e essa reflexão é importante, muito importante para nós. Nós precisamos dessas informações para sentirmos o quanto somos ínfimos diante da grandiosidade do universo. Então, talvez, quando compreendermos bem o nosso papel de seres criados do amor, sejamos menos orgulhosos, menos egoístas, sem guerras e nem discriminações. Toniel, querido, foi muito bom contar com a tua colaboração. Muito obrigado, amigo. Eu só quero agradecer vocês, agradecer a todos que estão nos vendo e dizer assim, pessoal, a renovação depende de cada um de nós. Não esperem. Cada um tem que fazer a sua parte. Como eu disse, essa transição é de coração. Muita luz, muita paz, muito obrigado. Estou sempre à disposição. Obrigado também, amigo querido. Nos despedimos, desejando que todos sejam alcançados pelo amor de Deus, esse Pai bondoso e justo. Saúde a todos. Foi um privilégio estar em sua companhia. Até o próximo encontro. Se você gostou, curta, comente e compartilhe.